Amém. Graça e paz, igreja, pode se assentar. Louvado seja Deus. Vamos continuar servindo ao Senhor, né? Porque o Senhor é bom. Obrigado. Mais um culto da família. E a gente tem falado no início do ano sobre o tema da igreja, crescer em amor. E família também é amor, né? E então tudo se encaixa nesse início de ano aí. E só que às vezes a gente fala muito sobre o amor, fala sobre o amor de Deus, fala sobre crescer no amor, mas de fato não aprofundamos sobre esse tema. E eu queria falar essa noite sobre as características do amor. Eu peço que você abra comigo lá em 1 Coríntios 13. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 13, versículo 4 até o 7. Acompanhe comigo. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui. Antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre a igreja de Corinto, aos irmãos. E a gente vê que aqui a gente pode ver características do amor. Se você olhar comigo, o amor é responsável, o amor deve crescer, o amor é um dever e o amor é visto. E falando sobre esse contexto aqui que o apóstolo Paulo está falando do amor, estudando um pouco sobre o livro, sobre essa carta aos Coríntios, eu posso ver que a igreja de Corinto é uma igreja que era uma igreja jovem. E lá no capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo ele vai dar graças a Deus por essa igreja. Quem veio na escola dominical, o pastor Marcel ensinou sobre isso. Algumas igrejas, o apóstolo Paulo, ele clamava por elas, ele intercedia com súplicas. Já algumas igrejas ele dava graças a Deus por essas igrejas, por esses irmãos na fé, por esses filhos na fé que o apóstolo Paulo estava gerando. E ele dava graças a Deus porque essa igreja era uma igreja abundante, uma igreja que a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que ela era rica em várias coisas, uma igreja rica na palavra, uma igreja rica no conhecimento. Os irmãos estavam enriquecidos em tudo. Porém, o texto vai continuar dizendo, e o apóstolo Paulo vai frisar que essa era uma igreja rica nos dons espirituais. Uma igreja que não faltava em nada em dons espirituais. Porém, a igreja também tinha problemas. Talvez diferente um pouco da nossa, que eu acredito que não tem problema, né, pastor? Tem problema também. Então, essa igreja é uma igreja primitiva. Do início, nós também
podemos trazer ensinamentos para os dias de hoje. Por quê? Os problemas também continuam. Os problemas também são os mesmos na essência. Uma igreja que tinha contendas, uma igreja que tinha problema com imoralidade, e uma igreja que tinha vários problemas que o apóstolo Paulo vai tratar. Mas ele vai frisar um problema que eu posso encaixar nessa ministração de hoje. Um problema talvez que seja o principal do primeiro capítulo, que é o problema da divisão. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que chegou até os ouvidos dele, que aquela igreja estava dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro de Cefas e outro de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer um versículo que é muito conhecido: por acaso Cristo está dividido? O apóstolo Paulo chama aquela igreja a refletir, trazendo aquela igreja para a honra e glória somente do Senhor Jesus, para mostrar que somente o Senhor deve ser seguido, somente o Senhor deve ser adorado. E Paulo começa a discorrer depois disso sobre outros assuntos. Porém, ele trata primeiro sobre a divisão na igreja. E a divisão, ela não existe onde tem o amor. Ou o amor não vai conseguir existir aonde tem a divisão. Se uma casa, se a nossa casa, se a nossa família tem divisão, não pode existir o amor. Não tem como existir o amor. E Paulo, sabendo disso, ele começa a tratar sobre a divisão da igreja. E ele vai falar isso no primeiro capítulo. Cristo também disse isso na sua passagem aqui na terra. Quando nós vemos a passagem onde ele vai expelir um demônio sobre a vida de um homem que era mudo. E ali, naquela passagem, os fariseus vão falar que ele expulsava demônios pelo rei dos demônios, Beelzebu. E Cristo vai trazer o ensinamento. Mas um reino dividido, ele não subsistirá. Um reino, uma casa dividida, ela certamente cairá. Ou seja, um ensinamento sobre o amor, que para existir o amor, nós precisamos ter o quê? União. Se existe amor, nós precisamos estar unidos. Se existe amor, nós precisamos estar juntos. E precisamos caminhar com o mesmo propósito, sabendo que vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, mas é preciso estar juntos. Eu posso olhar uma torcida de futebol, e ela vai para o estádio, aquela torcida ali toda no mesmo propósito. Ela vai toda junta para o quê? Para um propósito, para empurrar o time. Por quê? Porque ela ama aquele time, porque existe amor. Então pode ser pessoas totalmente diferentes, pode ser pessoas totalmente com classes sociais diferentes, mas existe amor por algo. E elas ali estão todas juntas por causa desse amor. E eu te pergunto, como está o ambiente da sua casa? Como está o ambiente do seu trabalho? Como está o nosso ambiente aqui na igreja? Existe amor ou existe divisão? Precisamos ter esse entendimento. Se há divisão, precisamos ser instruídos nesse amor. Precisamos o quê? Crescer nesse amor. Amém? Então a igreja tinha problemas, havia divisão. Porém, Paulo, ele vai continuar trazendo instruções para aquela igreja. Ele vai falar sobre o matrimônio, sobre alimentos sacrificados, os costumes das mulheres no templo. E ele vai chegar no capítulo 11 e vai falar sobre a ceia do Senhor. E ali vai trazer instrução. No versículo 12, ele vai falar sobre os dons do Espírito. O dom da palavra, do conhecimento, o dom da profecia. Ele vai falar sobre o dom de falar em línguas,
o dom de discernimento de línguas, o dom de curar, o dom de fazer maravilhas. E ali ele vai falar os 9 dons do Espírito. Porém, o que me chama a atenção vai ser no capítulo 13, aonde nós iniciamos o texto. E eu peço que você acompanhe comigo, passando todas essas instruções e falando sobre os dons espirituais. O capítulo 13, versículo 1, para algumas traduções, algumas versões, algumas bíblias, vai ser no final do 31. E Paulo vai dizer assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Depois que Paulo trata com a igreja, depois que Paulo fala sobre a união, ou sobre a falta de união que a igreja estava tendo, e vem trazendo vários ensinamentos, depois de todas essas coisas, ele ainda, depois de apresentar os dons, de falar sobre os dons espirituais, Paulo vai falar que existe ainda um caminho mais excelente. Depois de falar sobre cada um dos dons, Paulo fala que existe um caminho sobremodo superior, algo que é superior a isso. E ele vai continuar dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Aqui Paulo já começa a trazer o ensinamento sobre esse caminho superior. Paulo começa a fazer com que a igreja de Corinto venha refletir sobre esse amor. E ele vem trazer esse ensinamento, ainda que eu seja como símbolo que retine, e trazendo talvez para os dias de hoje, pode ser considerado como o prato aqui da bateria. E se o paim vier aqui tocar e começar a só bater o prato, e não tiver algo a mais, aquilo vai ficar enjoativo. Se ele ficar só batendo esse prato aqui, emitindo somente som, e não tiver algo a mais, não vai fazer sentido. Mas, se os outros instrumentos começarem a tocar, se ele começar a tocar as outras coisas da bateria, e não ficar tocando somente esse prato, vai começar a trazer propósito, vai começar a alcançar vidas. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não que ele está invalidando os dons, não que ele está invalidando o dom de línguas, mas se for somente barulho e não tiver acompanhado de amor, não vai fazer nada. Ele está trazendo um ensinamento importante, que tem coisas que tem que ser acompanhado com amor, ou todas as coisas têm que ser acompanhado com amor. Então, o som por si só ali do prato não vai fazer diferença, mas se tiver acompanhado, vai formar uma melodia. Se tiver acompanhado, vai formar aquilo que é feito para ser. Então, ele traz esse primeiro ensinamento no versículo 1, e vai continuar. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Apóstolo Paulo começa dizendo agora sobre o dom de profetizar. E a própria Bíblia vai ensinar nesse capítulo que o dom de profetizar é superior ao dom de línguas. E nós vemos aqui que vai falar sobre a fé, capaz de transportar montes, capaz de fazer grandes coisas. E eu vejo que os discípulos, eles pediram ao Senhor Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, algo importante que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Talvez ele está dizendo aqui sobre os melhores dons, sobre os dons mais importantes, aqueles que sobressaem. E ele vai dizer: ainda que eu tenha os melhores dons, ainda que eu tenha a melhor capacidade, se eu não tiver amor, ele vai dizer no final, nada serei. Ou seja, quem é que te deu os dons?
O que nós temos que não tenhamos recebido? O que é de nós mesmos produzidos para que nós venhamos nos elevar? O que é de nós mesmos para que nós venhamos nos orgulhar? Ou que não tenhamos recebido? Abra comigo, 1 Coríntios 4:7, só voltar um pouquinho. Primeira Coríntios 4:7. A palavra vai dizer assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Irmãos, o apóstolo Paulo está ensinando aqui, ainda que você seja o melhor no seu trabalho, ainda que você tenha muito talento, ainda que você conquiste muitas coisas ou tenha conquistado muitas coisas, o que você tem que você não recebeu? O que é seu de fato, que não tenha recebido do Senhor? É Ele que te faz sobressair, é Ele que te faz ter êxito, é Ele que te faz ter sucesso. Se você tem o conhecimento, se você tem um dom, se você tem um talento, é o Senhor que te deu, é o Senhor que te confiou, é Ele que colocou nas suas mãos. Nada é nosso, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. 1 Tiago 1,7 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, não é nosso, é dom de Deus, vem do Senhor para a nossa vida. Não somos nós que conquistamos, mas é a graça, é o favor imerecido, é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que estamos aqui, é por isso que eu estou aqui, pela misericórdia do Senhor. É por isso que estamos aqui essa noite, pela graça e misericórdia. Aquilo que recebemos, e aquilo que recebemos, devemos dar de graça, porque assim recebemos. É assim que o Senhor nos ensina: de graça recebei, de graça deveis dar. Os melhores dons, os melhores talentos, sem amor, de nada adianta. Se recebemos de graça, devemos também abençoar as vidas. Devemos também amar as pessoas com aquilo que Deus tem feito através de nós, com aquilo que Deus tem nos dado. Amém? E o texto vai continuar, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Outro texto interessante que o apóstolo Paulo vai ensinar a essa igreja: o fazer para aparecer, o fazer por causa do marketing. A gente vai ver empresas, grandes corporações, doando valores exorbitantes, doando vários valores, porém, em troca de algo, em troca de ser vistos, em troca que o seu nome seja visto, em troca de um marketing. Porém, para Deus, isso de nada adianta. Para o Senhor, Ele não está preocupado com a quantidade, o Senhor não está preocupado com o tamanho da oferta, com o tamanho do sacrifício, porque o texto vai continuar dizendo: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não fizer isso por amor, de nada me adiantará. Por quê? A palavra vai dizer: não quero sacrifício, quero misericórdia. O que o Senhor quer é que eu venha amar, que nós venhamos amar uns aos outros. O que o Senhor quer é que eu venha amar a minha família. O Senhor não quer o sacrifício, mas Ele quer a misericórdia. Não adianta eu entregar o meu corpo para ser queimado, para ter uma recompensa aqui nessa terra, para ter o meu nome elevado, para ter um status. Mas o Senhor quer que eu venha amar as vidas. O Senhor quer que eu venha amar as vidas, que nós venhamos amar uns aos outros, porque se não tiver amor,
de fato, isso nada me acrescentará. Vai ser simplesmente um ritual, vai ser simplesmente um marketing, vai ser simplesmente algo em troca. Mas o Senhor, Ele sonda os corações. O Senhor, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o íntimo, porque a própria palavra também vai dizer: o Senhor não vê como o homem vê. O homem atenta à aparência, aquilo que está externo, ou seja, somente aquilo que os olhos alcançam. Mas o Senhor alcança os olhos do coração. O Senhor vê o nosso interior. E qual a motivação que estamos fazendo? Se estamos fazendo para aparecer, se estamos fazendo para ser vistos como os fariseus, como os hipócritas, ou se estamos fazendo por amor, ou se estamos ajudando porque amamos. Amém? Versículo 4, ele vai começar a descrever as características do amor. Como que é esse amor na prática? O amor é paciente. Ou seja, o amor, ele tolera as falhas. Você tem tolerado as falhas da pessoa que está do seu lado? Você tem tolerado as injúrias? Tem. Glória a Deus. E vai continuar dizendo: o amor é benigno, ou seja, o amor é bondoso, é fazer o bem, é assistir o necessitado, é se inclinar para o bem. Como você tem se inclinado? Como que está o seu coração? Ele se inclina para o mal ou ele se inclina a fazer o bem? Existe bondade? E ele vai descrever mais uma característica do amor. O amor não arde em ciúmes. Como você está nessa área? Você é controlador? Ou você quer também, às vezes, exclusividade? Ou você entende que nada é seu, que tudo é do Senhor, que tudo é para a glória do Senhor? E aí me leva agora lá a Ana, que entregou o próprio filho ao Senhor. Ela não quis a exclusividade, ela entregou o Senhor. Ela não ardeu em ciúmes por causa do filho, mas ela entregou o Senhor. Temos que entender nos nossos relacionamentos que somos feitos para viver em comunidade. Não temos exclusividade com ninguém. Tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, em nome de Jesus. E o texto vai continuar, obrigado. O texto vai continuar dizendo: não se ufana. O que essa palavra na minha versão significa? Tive que pesquisar, no dicionário. Não se vangloria, quer dizer, não tem orgulho, não tem vaidade. A vangloria é uma glória vã. Toda glória que não é para o Senhor Jesus é vanglória. Não existe glória na verdade, porque tudo é para o Senhor, como nós dissemos. Tudo recebemos dele. Então, nada que não for para a glória do Senhor é vanglória. E o texto vai continuar dizendo mais uma característica. Acompanha comigo. Não se ensoberbece. Não se colocar superior aos outros. A soberba. Por quê? A soberba precede a queda. Em outras traduções, a soberba precede a ruína. Ou seja, somos todos iguais aos olhos do Senhor. Somos todos no mesmo patamar. Estamos todos no mesmo nível. A Bíblia vai dizer: todos pecaram. Não tirou ninguém. Todos pecaram. O único que não pecou é Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei, mas colocou todos no mesmo patamar. O que a Bíblia se refere a santos é a comunidade dos santos, justificados pelo Senhor Jesus, porque Ele é santo. Então sede santo, porque eu sou santo, buscando a santificação. Mas estamos todos no mesmo patamar.
Todos nós pecamos e carecemos da justiça de Deus, e carecemos do sacrifício de Jesus. Mas uma característica: não é inconveniente. Você é inconveniente? O amor não é inconveniente. Não age de forma desagradável. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, nós precisamos ter um relacionamento com as pessoas leve, natural. Não pode ser forçado. Não podemos ser inconvenientes. Aleluia, glória a Deus. Não procura seus interesses. Esse vai dizer sobre aquele que se preocupa com o próximo. O amor verdadeiro, ele se preocupa com o próximo, mas não é da boca para fora. Não é aquele que fala que ama, mas é aquele que não é egoísta, que quando chega algo, ele prefere que o irmão seja abençoado, que quando chega algo que na minha vida e na sua vida, que nós venhamos zelar pelo nosso irmão. Porque o amor, ele não procura o próprio interesse. E tem muita gente que fala que ama, mas que é só para ele. Fala que tem amor, fala que ama a pessoa, mas só quer para ela. Só quer do jeito dela. Mas o amor verdadeiro não. Ele procura fazer e zelar pelo próximo. E é assim, se nós formos olhar as características, talvez isso vai nos levar a uma pessoa. E nós vamos falar mais à frente. Não exaspera. O que é isso? Também tive que pesquisar. Não enfurece facilmente. Você se irrita facilmente? Se irrita? Analisa aí. Estou vendo muitas cabeças balançando aqui que sim. Então não podemos. Precisamos crescer nisso, crescer no amor. Não podemos irritar facilmente. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele não age dessa forma. O Senhor é o quê? Tardio em irar-se. O Senhor, ele é paciente. O Senhor, ele não se enfurece facilmente. E muito menos nós temos esse direito. Se o Senhor não se ira facilmente, que é santo, que é justo, imagina nós, que somos também pecadores, que também erramos. E eu acho interessante que, às vezes, o meu relacionamento com a Tamires me dá vontade de irar facilmente. Mas aí eu lembro que, daí a pouco, ali na frente, eu que vou errar. Aí isso me ajuda. Por quê? A gente está sempre no mesmo nível. Um erra, o outro erra, um erra, o outro erra. E a gente tem que trabalhar isso. E o texto vai continuar dizendo: não se ressente do mal. Você guarda rancor? Como está o seu coração hoje? Como está o seu coração em relação àquela pessoa que te machucou muito? Como está o seu coração aquela pessoa que às vezes pega no seu pé, que sempre quer te prejudicar? O amor, ele não ressente o mal. O amor, ele perdoa. O amor, ele liberta. Amém? Versículo 6. Não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Como que é o seu coração? Como que é o meu coração quando nós vemos uma injustiça? Como que fica o nosso coração quando nós vemos alguém sendo prejudicado? Será que a gente pensa, não é comigo? Como que está o nosso coração quando a gente vê uma desonestidade? Tá tudo bem? É normal? Ou a gente fica triste? Ou a gente se importa? Se não, precisamos crescer nesse amor também. Mas alegra-se com a verdade. E aqui o Senhor falou muito forte comigo. Porque às vezes a verdade,
ela não vai nos trazer benefício. Às vezes a verdade vai nos trazer prejuízo, porque é muito fácil alegrar com a verdade que nos traz benefício. É muito fácil alegrar com a verdade que a gente está levando vantagem. Mas e quando eu vou falar a verdade mesmo sofrendo prejuízo? Eu vou agir com verdade mesmo que vai ter um prejuízo, mesmo que as coisas vão ser mais difíceis, o caminho vai ser mais árduo. Como que está o nosso coração nisso? Estou me entristecendo ou estou me alegrando porque está tendo verdade? Como que está o meu coração e o seu coração nisso? Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Isaías 53, 4. E agora nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo, sobre o amor de Cristo, ou o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor que tudo sofre. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. É um amor que sofreu todas as coisas, um amor que padeceu. E vai continuar dizendo o texto, tudo crê. E eu te digo, o amor de Jesus é um amor que acredita. Ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém mais dê crédito à sua vida, o Senhor Jesus nessa noite, Ele diz que Ele acredita. O Senhor Jesus é aquele que acredita em nós. O Senhor Jesus, Ele acredita tanto em nós, que Ele morreu por nós, para que nós venhamos ser reconciliados. Ele acredita na transformação. Ele crê que nós podemos mudar. Ele crê e acredita que nós podemos o quê? Crescer no amor. Pessoas melhores, que venham olhar para Ele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo espera, não se precipita. O amor sacrificial, o amor de Cristo, o amor verdadeiro, ele espera, ele não se precipita. O Senhor Jesus, ele aguardou 30 anos para começar o ministério da reconciliação entre a humanidade e Deus. Ele aguardou 30 anos para praticar 3 anos, ou para viver 3 anos de ministério. E às vezes esses 30 anos, a gente nem se fala, mas ele aguardou 30 anos. E às vezes a gente quer as coisas em 30 minutos, ou a geração de hoje em 30 segundos. Ele não sabe esperar nem 30 minutos. Mas Jesus, para fazer o propósito maior da terra, o maior propósito da humanidade ser concretizado, ele aguardou 30 anos para viver e para ir em direção a esse amor. Tudo suporta. E eu volto lá ao profeta Isaías, o profeta mais messiânico da Bíblia. 53:3, ele vai dizer: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, onde as pessoas escondiam o rosto e não faziam caso dele. Ele foi desprezado e ele suportou essa humilhação. Ele suportou ter que tirar a sua glória, vir no corpo humano, ser rejeitado pelos homens, ser desprezado, aonde as pessoas viravam o rosto para ele. Ele suportou essas coisas por amor. O amor, versículo 8, jamais acaba. Em algumas traduções, o amor jamais morre. E aqui, talvez seja o ponto mais importante desse capítulo. Por quê? Ele aponta para a eternidade. O amor jamais acaba, apontando para a eternidade. Apontando para o próprio amor de Cristo. Apontando para o próprio amor de Deus. Apontando para a cruz. O amor que veio para que nós venhamos ter a vida eterna.
Esse amor aponta para a eternidade. Um amor que aponta para o céu. Um amor que não tem fim. O amor verdadeiro é o amor de Cristo, que foi rejeitado pelos homens. Porém, um amor que venceu todas as coisas. Esse amor que jamais acaba. Por quê? Ele não acaba porque ele venceu a própria morte. O Senhor Jesus, ele matou a morte. A vida nos trouxe vida. E o próprio Senhor Jesus, ele matou a morte. E o amor jamais acaba por causa disso, porque ele venceu. A palavra vai dizer: aonde está o teu aguilhão, ó morte? Por quê? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Só que Jesus vem e ele acaba com o pecado. Ele acaba com a escrita de dívida. Ele vem para pagar os nossos pecados. Então, ele vence a morte. Aleluia. E havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Jesus, ele vai apontar que o amor, ele vai falar que o amor nunca morre, porque o amor aponta para a eternidade. O amor de Cristo aponta para a eternidade. Porém, ele vai dizer que todas as coisas passarão. O sistema vai quebrar. O homem falha. As línguas cessarão. As profecias acabarão. Tudo aquilo que é em parte acabará. Por quê? Porque ele vai dizer que aquilo que ele venceu, aquilo que ele concretizou é para a eternidade. Aquilo que é em parte vai se tornar perfeito quando ele vier no seu reino. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse desistir das coisas próprias de menino aqui, eu posso trazer para mim e para a sua vida. É tempo de desistir das velhas práticas. É tempo de desistir do velho homem. É tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de deixar o passado de lado. Ainda é tempo de olhar para a cruz. Por quê? Jesus, ele não foi para a cruz porque Judas traiu ele. Jesus não foi para a cruz porque Pedro negou ele. Jesus não foi para a cruz por causa dos judeus que clamavam: crucifica-o, crucifica-o. Jesus, ele foi para a cruz por livre e espontânea vontade. Jesus, desde que começou o seu ministério, ele caminhou para a cruz, ele rumou para a cruz, e ele até repreendeu Pedro, quando Pedro quis tirar ele desse caminho. Então, o que fez Jesus ir para a cruz? O que levou Jesus ir para a cruz? Não foi também simplesmente os nossos pecados, foi o amor por nós, foi o amor por você, foi o amor por mim. Isso levou Cristo para a cruz, o verdadeiro amor, porque Deus é amor. Esse amor por nós fez com que ele fosse à cruz, por nós, por mim e por você. E é por isso que é tempo de se arrepender, porque é tempo e é noite de entender esse amor de Deus, e entender que nós não podemos mais viver como vivíamos. As coisas de menino já passaram, mas agora entendemos, agora conhecemos o amor de Deus, agora entendemos de fato quem é o Senhor, entendemos por que ele foi para a cruz. E às vezes, quando a gente é criança ou quando a gente é mais novo, a gente vê: Jesus foi na cruz e morreu pelos nossos pecados.
mas é mais profundo, é mais embaixo. Foi por amor, foi porque existia algo que nos prendia, que nos separava dele. E o que ele quer? Que eu e você se arrependa dos nossos pecados. Que eu e você mude de vida. Para quê? Para morar com ele. Porque ele ama a minha e a sua vida. Foi por amor. A cruz foi por amor. Não foi porque Judas traiu. Não. Ele foi de livre e espontânea vontade, por amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. A fé no sacrifício de Jesus. A esperança que Ele irá nos buscar. Quem tem esperança espera algo. E é nessa esperança que devemos depositar. E, por fim, o amor, aonde Cristo matou a morte, aonde Cristo morreu por nós. E a Bíblia vai dizer, como o pastor Marcel já disse aqui no louvor, o que nos separará do amor de Deus? O que pode nos separar desse amor? Será a morte? Será o frio? Será a nudez? Não. A Bíblia vai dizer, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor rompe as barreiras, porque é a arma mais poderosa do universo. É um amor que acaba com guerras. É um amor que ultrapassa qualquer barreira. É um amor que vence todas as coisas. E é um amor que jamais morre. E nessa noite que nós possamos viver esse amor, porque ele está disponível para mim e para a sua vida. Esse amor está dentro de nós. Que nós venhamos crescer nesse amor. Que nós venhamos viver esse amor como o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não somente isso, mas o próximo, como a nós mesmos. Entendendo esse amor de Deus. Entendendo a graça de Deus. Obrigado. Terceiro copo já aí. Que bem assim. Se coloque de pé. Vamos orar. Eu quero orar para que esse amor, que nós venhamos juntos, orar para que esse amor venha crescer em nosso coração. Entendendo que, se nós tivermos esse amor, ele jamais morre. É um amor que aponta para a eternidade. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, eu peço por cada vida que aqui está. Eu peço que o Senhor toque cada coração. Pai, o teu amor é incondicional. Como a tua palavra diz, não há largura, profundidade, altura desse amor que é incomparável. Um amor que veio do céu até a terra, que toca, Pai, cada vida e cada coração nesse momento. O amor de Cristo, um amor que se entregou, que tudo sofre, que tudo espera, que tudo crê, que tudo suporta. Um amor que foi paciente conosco. Um amor, meu Pai, que não se ufana, um amor que não se orgulha, mas um amor que se esvaziou, que se entregou por nós. Eu peço que esse amor, que essas características do amor venham crescer dentro das nossas vidas. Pai, que essa igreja venha crescer no amor, que essa igreja venha crescer no temor, que essa igreja, meu Pai, venha ser cheia da Tua graça, cheia da Tua misericórdia, meu Pai. Alcance essas vidas com o Teu amor nessa noite. Aquele que está fraco, que possa ser renovado pelo Teu amor. Aquele que, Pai, que não tem mais vigor, que o Senhor venha sustentar, que o Senhor venha renovar, meu Pai, cada vida, cada coração. Que esse amor venha inundar, meu Pai, a Tua igreja. Não somente, meu Pai, a Igreja Batista Reviver, mas toda a igreja espalhada, Pai, na face da terra. Toma as nossas vidas, que nós possamos, meu Pai, estar debaixo do Teu amor e crescer cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos.
Quantos foram abençoados com essa palavra? Aleluia, Deus continue abençoando a vida do Fábio, palavra abençoada, em nome de Jesus. Eu estava ali, outro dia eu ouvi uma ministração sobre esse texto, e o pastor fala assim, você pega a palavra amor, e ao invés de usar amor, usa Jesus. E quando você chega em casa, você faz isso, lê o texto novamente, né? Jesus tudo sofre, Jesus tudo crê, Jesus tudo suporta, Jesus é paciente, Jesus é benigno. Irmãos, Ele é a fonte de todo amor. Ele é aquele que derrama o amor em nossos corações. Deus continue a sustentar o nosso coração na presença do Senhor. Amém? Irmãos, domingo de manhã tem escola bíblica dominical. 9 horas da manhã tem sido uma bênção a escola bíblica dominical. Em nome de Jesus, tivemos 2 escolas já abençoadíssimas. E domingo agora, nós vamos finalizar o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Tem sido uma bênção. Às 9 horas da manhã é o início. Na verdade, a gente começa 15 para as 9, até as 9 horas oração. 9 horas em ponto a gente inicia a palavra. E 10 horas em ponto, passando alguns minutinhos, coisa só para a gente arrematar a escola dominical mesmo, mas 10 horas e 5 minutos no máximo a gente termina, e a gente está aqui aprendendo a palavra do Senhor. Os pais, tragam os seus filhos, né? Tem uma professora fixa fazendo um trabalho com as crianças. Você é nosso convidado, intimado de estar aqui aprendendo a palavra do Senhor conosco, amém? E domingo à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então vem adorar o Senhor juntamente conosco em nome de Jesus. Tem cantina após o culto, amém? Coxinha, risole de carne, risole de pizza e quibe, amém? R$3,50 salgado com copo de refrigerante. Vou fazer uma promoção. Se você comprar 3, eu faço por 10. Amém? Promoção boa. Ou não? 3 por 10, é R$3,51. Se você comprar 3, eu faço R$3,33 cada um. Ok? Abençoe a cantina lá, nós estamos em obras, né? Vocês estão vendo ali, acabou a fachada do lado de cá, amanhã já começa a fazer a torre ali. Irmãos, em nome de Jesus, ore por essa obra. Praticamente acabou de colocar os vidros lá atrás, daqui uns dias estamos inaugurando ali os banheiros, e está faltando só detalhe mesmo, que esses materiais demoram muito a chegar, e é uma benção, né? Então ore por essa obra e é benção em nome de Jesus, amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra, e a igreja diz... Deus abençoe o final de semana abençoado em nome de Jesus.